A poluição da água é a contaminação dos corpos d'água por elementos físicos, químicos e biológicos, que tornam-a imprópria para o consumo e prejudicial aos organismos vivos que vivem nela. Como as suas propriedades são alteradas, a água poluída traz prejuízos ao ambiente natural e ao homem. Em notícia do site G1, principais mananciais de água que abastecem o Rio de Janeiro estão poluídos, alerta especialista. Em Barra do Piraí, o Rio Paraíba do Sul, onde vem 90% da água do Rio Guandu, a aparência é barrenta. Essa água indica altíssima poluição. A gente vê bem claramente o alto grau de degradação da bacia. Com a ocupação das faixas marginais, dos tratamentos, a água vai passando pelas cidades e você vê as manchas de poluição entrando no rio. E, lamentavelmente, essa é a água que a gente está bebendo, destacou Ocito Ottoni, professor e engenheiro sanitário da UERJ. Causas da poluição. Os fatores naturais. A filtração do mercúrio presente na costa terrestre podem contaminar os oceanos, rios, lagos, canais e barragens. Porém, é mais habitual que a deterioração da água proceda de atividades humanas e de suas consequências, como aquecimento global, desmatamento, atividades industriais, agrícolas e pecuárias, entre outros. Entre as consequências dessa poluição estão: destruição da biodiversidade. A poluição hídrica empobrece os ecossistemas aquáticos e facilita a proliferação descontrolada de algas fitoplânctônicas nos lagos, processo conhecido como eutrofização. Poluição da cadeia alimentar. A pesca em águas contaminadas, bem como a utilização de águas residuais na pecuária e agricultura, podem transmitir toxinas aos alimentos que prejudicam a nossa saúde ao serem ingeridos. Outra consequência é a escassez de água potável. Resíduos sólidos. Uma das causas da poluição das águas é devido ao mau descarte de objetos sólidos, que são definidos como material, substância, objeto ou bem descartado, resultante de atividades humanas em sociedade. Vale ressaltar que resíduos sólidos são diferentes de dejetos. Dejetos não têm possibilidade economicamente viável de tratamento e recuperação. Já os resíduos sólidos ainda podem ser úteis para outras pessoas de forma original ou transformada. Os resíduos podem ser classificados em relação à sua origem e à sua forma, sendo alguns classificados como resíduos domiciliares, resíduos de serviço de saúde, resíduos industriais, resíduos de mineração, entre muitos outros. Aqui temos um gráfico sobre a classificação dos resíduos sólidos urbanos quanto à sua composição. Cada tipo de resíduo possui características específicas que irão determinar como ele deve ser manuseado, acondicionado, transportado e tratado. A gestão inadequada dos resíduos sólidos acarreta em grandes impactos ao meio ambiente, como contaminação de corpos d'água, atração de vetores de doença e geração de gases poluentes, como o metano, que é considerado o principal gás de efeito estufa. Como poderia ser feito o descarte dos resíduos sólidos de uma maneira segura? O descarte de resíduos deve ocorrer conforme a sua classificação, pois os tratamentos deles são diferentes. Resíduos hospitalares, por exemplo, devem ser incinerados. Os resíduos que não foram consumidos pelos processos de tratamento devem seguir para os aterros sanitários quando disponíveis. Os aterros sanitários são menos nocivos ao meio ambiente do que os lixões, já que eles são construídos para evitar a contaminação do solo, da água e do ar. Assim, os subprodutos do lixo, como chorume e gases tóxicos, ficam retidos e não entram em contato com a natureza. Apesar disso, no país, pelo menos 24% dos domicílios brasileiros não contam com o serviço de coleta de lixo, uma das principais atividades do saneamento básico. O saneamento básico é o conjunto de medidas que visa preservar ou modificar as condições do meio ambiente com a finalidade de prevenir doenças e promover a saúde, melhorar a qualidade de vida da população e a produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica. No Brasil, o saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição e definido pela lei como conjunto dos serviços, infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejo de resíduos sólidos e águas pluviais. Ter saneamento básico é um fator essencial para um país poder ser chamado de país desenvolvido. Os serviços de água tratada, coleta e tratamento dos esgotos levam à melhoria da qualidade das pessoas.
sobretudo na saúde infantil, com redução de mortalidade infantil. Melhorias na educação, na expansão do turismo, na valorização dos imóveis, na renda do trabalhador, na despoluição dos rios e preservação dos recursos hídricos e etc. Porém, no Brasil, nem toda a população tem acesso ao saneamento básico de qualidade. Segundo uma notícia do IBGE, falta de acesso ao saneamento básico é realidade para milhões de brasileiros. Mesmo ao lado de grandes cidades, ainda tem muita gente que vive sem nenhum tipo de tratamento de água e esgoto. Na região metropolitana do Rio, 9 cidades vivem dessa realidade.